E aí galera, aqui quem fala é o Batman. E antes de começar esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e comentar qualquer coisa aí, como por exemplo, falar que não é um robô. Hoje em dia não dá pra saber se alguém é humano ou é robô. A humanidade foi derrotada, por isso vocês têm que comentar aí falando que não é robô, mano. Um simples comentário faz o YouTube recomendar pra caraca meu vídeo, vai entender. O anime do vídeo de hoje é o Sousei no Myoji, um dos melhores animes aí de exorcismo, coisa sobrenatural. E ainda rola aquele romancezinho do início ao fim que tem um final feliz. E esse anime segue a vida de um garoto que é considerado um monstro que matou muitas pessoas, mas ele acabou se tornando o exorcista mais forte, depois de salvar uma garota que se torna sua esposa. Há 2 anos atrás, um grande desastre aconteceu no Japão, onde muitas vidas foram perdidas, incluindo a vida de muitas pessoas próximas ao Hokuro, que no caso era um garoto que pensava ser um dos mais fortes exorcistas vivos. De volta aos dias de hoje, o Hokuro cresceu e está tentando ficar com diferentes garotas da sua escola. Até aí, nada fora do normal. No entanto, todas elas o rejeitam, pois acham que ele é um grande de um canalha. Depois de ter que enfrentar uma outra rejeição, ele foge por vergonha e acaba encontrando a Maio e o seu enorme enredo. O Hokuro pergunta a Maio se ele tem chance de ficar com alguém, mas a Maio é sua melhor amiga, então ela responde honestamente e diz ao seu amigo que até mesmo um mendigo tem mais chances do que ele. Enquanto isso, uma garota de cabelo roxo, se eu não for daltônico, chamada Benio, está viajando no trem, quando de repente as luzes se apagam uma a uma. Os passageiros não fazem ideia do que está acontecendo, quando de repente um grupo de pequenos demônios atingem a janela, criando pânico. Mas por incrível que pareça, a Benio permanece sentada, estando calma. As pessoas do lado de fora olham para o trem, que parece estar sendo devorado pela escuridão. A Benio então se levanta, e o cameraman mostra as coxas dela, antes de a mostrar pegando um dos seus talismãs mágicos. Ela decide usá-lo para abrir um portão, e em pouco tempo, eles são transportados para um mundo pós-apocalíptico, que parece ter sido invadido por monstros e está totalmente destruído. Todos os monstros entram no trem pela janela, e a Benio coloca sua máscara e se prepara para o combate. Ela pega sua espada e começa a cortar os demônios um por um, quando de repente um dos demônios maiores começa a devorar os menores, e tudo isso acontece enquanto outros monstros a atacam por trás. Ela consegue cortar a maioria dos demônios, e quando volta a sua atenção para o demônio maior, ele se transforma em algo bem grande, grandão mesmo, e muito macabro. O demônio a ataca, mas ela se esquiva e cai da ponte intencionalmente. Logo em seguida ela pega um outro talismã e o usa para se salvar. A sua luta estava indo muito bem, porém um monstro acaba agarrando-a no céu, e ao ser pressionada pela criatura, a armadura dela começa a ser destruída. Em resposta, ela rapidamente pega um talismã e o usa para se livrar do demônio. Rapidamente ela pega um outro talismã e se lança contra o demônio, atravessando a fera e a matando no processo. No entanto, antes de poder comemorar, ela começa a perder a consciência devido à exaustão de ter que lutar contra tantos demônios ao mesmo tempo sozinha. A série então corta e vemos que enquanto isso estava acontecendo, o Hokuro estava relaxando na ponte, contemplando suas escolhas merdas de vida, quando de repente um portal acima dele se abre e a Benio cai bem na sua frente. Em uma fração de segundo, os seus instintos entram em ação e ele pula da ponte e a pega antes dela cair sozinha na água. Mesmo que ele tenha assegurado, ambos acabam caindo na água e o Hokuro tira de lá, e depois de ver a Benio molhada, ele tenta se afastar como se nada tivesse acontecido. Imediatamente depois disso, ela pega um pedaço de papel e se aproxima do Hokuro para entregá-lo a ele. Ele olha para o pergaminho e percebe que se trata de um tipo de mapa mal desenhado com uma estrela nele. Ele pergunta se ela quer se aproximar da estrela e após a confirmação dela, ele começa a lhe mostrar o caminho. Ele tenta puxar conversa, mas a Benio não fala com ele e o ignora. Os dois se perdem e a Benio faz com que ele compre comida para ela, pois ela ficou com fome e se perdeu por conta dele. Depois de tudo isso, o Hokuro fica bastante irritado com ela, mas ele abre o caminho quando avista uma dupla de irmãos brincando entre si. De repente, a escuridão cai ao redor deles e eles ouvem um monte de barulhos de gritos, e quando se viram, os dois irmãos que estavam brincando haviam desaparecido da área. A Benio abre imediatamente o portal, o que faz com que o Hokuro perceba que ela também é uma exorcista. Depois de ambos serem sugados para dentro do mundo destruído, o Hokuro abre seus olhos e fica irritado ao ver esse mundo. Perto deles, o irmão ferido diz a sua irmã para fugir, pois o monstro está se aproximando. O monstro estava prestes a comê-los, quando de repente 2 espadas são cravadas em seu rosto por Benio. Feito isso, ela corre rapidamente até ele e pega suas espadas para logo em seguida cortar a cabeça do demônio. É nesse momento que o Hokuro percebe que ela é uma exorcista muito forte. Após salvar as crianças, ela baixa suas espadas e caminha em direção às crianças para se certificar de que elas estão bem. De repente, um monstro surge do chão atrás dela. Logo, eles são cercados por esses demônios que se chamam Kegari. O Hokuro observa tudo enquanto as suas mãos começam a tremer de terror e raiva pelo que aconteceu há 2 anos atrás. Enquanto isso, a Benio não parece se abalar e simplesmente pega um monte de talismãs e aplica vários buffs em si mesma para torná-la mais rápida e mais forte. Quando ela coloca os talismãs em seu corpo, eles começam a brilhar e ela pega a sua espada mais uma vez e usa um dos seus ataques mais fortes. Ela ataca todos os demônios ao redor deles com a velocidade de um raio, cortando todos eles, um após o outro. Enquanto o Hokuro assiste tudo isso, se sentindo incapaz de acreditar que as mulheres também podem ser tão fortes e independentes, sendo que o Hokuro acreditava que mulher só servia para lavar a louça, tudo graças aos grandes ensinamentos do seu avô. A Benio continua cortando
pelos inimigos, e logo todos eles caem em pedaços e são destruídos. Depois disso, ela caminha em direção ao garoto ferido deitado no chão e diz à irmã dele para não se preocupar, enquanto tira um outro talismã do bolso e o coloca sobre o menino, para logo em seguida lançar um feitiço de cura. O garoto acorda e agradece a Benio, enquanto Rokuro vai até ela e a elogia por sua incrível habilidade de luta e resistência. Ela pergunta o que diabos ele está fazendo aqui, e ele diz que ela o arrastou para cá, mas antes que eles pudessem sair, de repente o chão abaixo deles treme e se quebra mais uma vez, somente para mostrar mais um demônio gigante. Dessa vez ele se parece com uma aranha. A Benio diz ao Rokuro para fugir com as crianças, enquanto ela lida com a aranha. Dito isso, a Benio se prepara e salta sobre um membro da aranha de cada vez, mas assim que ela tenta atacar a cabeça da aranha, ela é lançada no chão. O Rokuro imediatamente vai até ela para certificar de que ela está bem, mas percebe que eles vão precisar de alguma distração se quiserem salvar as crianças. Pensando somente nas crianças, a Benio dá ao Rokuro um dos seus talismãs e diz a ele para pegar os irmãos e voltar para o mundo real. A aranha continua caminhando em direção a eles, e ele pergunta a Benio o que ela está pensando em fazer, e ela responde que derrotará a aranha, não importa o que aconteça. O Rokuro lhe diz que ela deveria fugir com eles, mas ela lhe diz que ela não é uma fracassada como ele, pois ela é uma exorcista, cujo trabalho é exterminar essas criaturas. Dito isso, ela caminha em direção ao monstro e prepara sua espada para um ataque. Ela avança em velocidade total indo em direção à cabeça do monstro. No entanto, essa criatura é muito mais robusta e por isso seu ataque não faz muito efeito. Ela cai de volta no chão e decide usar o seu ataque especial, que consiste em atacar extremamente rápido de todos os ângulos que ela pode. O Rokuro, ao invés de fugir, fica ali observando, e ele percebe que a garota não vai conseguir manter esse ritmo, e é exatamente isso que começa a acontecer, e ele apenas observa a armadura dela se desfazer, e no momento em que ela fica mais lenta, a criatura tenta atacar, e ela mal consegue bloquear esse ataque, e a sua armadura acaba se desfazendo completamente dessa vez. É nesse momento que a Benio decide ganhar tempo, e usa um ataque extremamente forte que empurra o demônio para trás. No entanto, isso a deixa sem fôlego, e para piorar tudo, ela está sangrando por conta do dano que ela sofreu. Ela procura por mais talismãs para continuar a lutar, mas ela percebe que já usou todos eles. Então, quando ela pensa que está tudo acabado, o Rokuro aparece bem na sua frente, o que a deixa completamente chocada, pois ele deveria ter ido embora com as crianças. Ela diz a ele para fugir, mas ele a manda calar a boca e pede para que ela veja o que é um poder de um homem de verdade. Ele imediatamente pega um talismã e começa a caminhar em direção à fera. Nesse momento, ele começa a ter flashbacks do desastre que ocorreu há 2 anos atrás. Naquela época, infelizmente, ele não foi capaz de proteger ninguém, mesmo sendo muito poderoso. Agora, ele finalmente se prepara para enfrentar a realidade e usa um talismã em sua mão, que imediatamente começa a brilhar e a pegar fogo. Logo em seguida, ele usa sua magia para canalizar a energia e convertê-la em uma enorme manopla vermelha. A Benio não consegue acreditar que esse cara seja um exorcista com uma energia tão forte. O Rokuro se mantém firme e desafia o demônio para uma luta. A criatura não deve ter entendido nada. A única coisa que ela viu foi o garoto se lançando do chão contra ela. E então, com apenas um único soco, ele conseguiu derrotar um demônio deste nível. Após presenciar tal força, a Benio vai até ele e diz que nunca viu tal poder antes. Então, o Rokuro diz a ela que isso não é um poder, e sim uma maldição. A garota olha para ele, o admirando, enquanto ele olha para baixo e diz que ela deve esquecer o que aconteceu aqui, pois ele não acredita ser mais capaz de trabalhar como exorcista. Isso acaba deixando a Benio, que nasceu em uma família de exorcistas, furiosa. Por isso, ela só pega um outro talismã e o usa para abrir o portal de volta ao mundo normal. Depois de atravessá-lo, eles acabam iniciando uma discussão. A Benio diz a ele que ela não precisava de ajuda, dizendo aí que ela poderia ter lidado sozinha com o problema. É nesse momento que o Rokuro segue o que lhe foi ensinado pelo seu avô e diz que mulheres devem se manter na cozinha. Ele diz que por ela ser fraca, um fracassado traumatizado como ele teve que ajudar, senão ela teria perdido a vida. E o pior é que na parte de ser um fracassado traumatizado, ele realmente não mentiu. Irritados, ambos decidem seguir em frente, e quando o Rokuro passa por um beco escuro, de repente ele percebe que perdeu a sua bolsa dentro da água no momento em que ele tentou salvar a Benio. Infelizmente, ele queria comprar um refresco para ele, mas todo o dinheiro que ele tinha também foi embora, graças à comida que ele comprou para a Benio. E o pior de tudo é que ele só pagou um lanche para ela, pois ele pensou que tinha alguma chance com ela, o que acabou deixando ainda mais irritado por ele ser um completo gado. Mais tarde, naquela noite, ele retorna ao dormitório com a sua bolsa e encontra a Benio lá dentro, sendo mimada e alimentada por seu mestre e seus superiores. Ele fica extremamente irritado, mas ele recebe a notícia de que a Benio se juntou a eles como uma exorcista e que a partir de agora ela viverá aqui com eles. Os dois se olham fixamente, quando de repente uma pequena criatura flamejante aparece e pula em cima do Rokuro, dizendo a ele para se afastar. Ele se apresenta como Kina, e pelo visto essa coisa parece ser o familiar da Benio. O Rokuro grita para eles irem embora e volta para o seu quarto para dormir um pouco. Na manhã seguinte, ele é acordado pela Benio, que enfia um lenço de papel em seu nariz e cobre toda a sua boca, o fazendo acordar. Ele fica chocado ao vê-la no seu quarto e pergunta o que diabos ela quer tão cedo. Ela responde que o poder que ela viu ontem foi incrível e agora ela quer que ele vá com ela até um portal para que eles possam ver quem é o mais forte entre eles. No entanto, Rokuro imediatamente recusa, alegando que nunca perderia para um ser do sexo feminino. Então ela vai até ele e ameaça cortar suas 2 bolas, mas ele
ainda se recusa e a expulsa de perto dele, expulsando também o familiarzinho dela. Ele diz que só usou seu poder para salvar, porém ele nunca mais quer ter que atuar como exorcista. Nesse momento ela vê um exorcista que é mais velho que ela, e ela pergunta se apareceu algum Kegari, e a resposta é óbvia, ela tem trabalho a ser feito. A cena então corta para os 4 atravessando o portal e se deparando com um monstro enorme à distância. Todos imediatamente se afastam, mas a Benio parece estar louca, pois ela começa a correr em direção ao monstro, colocando a sua máscara e se esquivando do ataque do demônio, enquanto tira os talismãs e coloca sua armadura encantada. Ela então salta, se esquivando do ataque do monstro, e começa a correr pelos braços dele, antes de chegar até a sua cabeça. Ela então pega suas espadas etéreas, e quando estava prestes a matar o demônio, ele tenta derrubá-la. Felizmente ela bloqueia o ataque, e corta o braço do demônio. Enquanto ela lutava, os garotos estavam olhando para ela com espanto. Na frente deles, ela começa a cortar o demônio aos poucos, mas percebe que ele é muito mais fraco do que a aranha que o Hokuro derrotou com apenas um único golpe. Ela então se lembra da promessa que fez ao seu irmão de se tornar a exorcista mais forte que existe. E agora o Hokuro é um empecilho para essa promessa, pois ele é mais forte que ela. Ela engole a seco o fato do Hokuro ser mais forte do que ela jamais poderia esperar ser. No fim, toda essa raiva e frustração acaba sendo descontada aí no demônio, que acaba sendo transformado em vários pedaços. Depois disso, eles voltam ao mundo normal, e um veterano pergunta se o Hokuro lutou contra um demônio na frente dela, e ela responde dizendo que ele derrotou o Kegari mais forte que ela já viu. Eles entram em um carro e começam a conversar sobre isso, e o veterano conta a ela que o Hokuro veio para esse dormitório há cerca de 2 anos. Depois, algo horrível aconteceu com ele, e desde então ele deixou de ser um exorcista. Enquanto isso, dentro do seu quarto, o Hokuro fica entediado e decide tomar um banho, mas acaba abrindo a porta quando a Benio estava saindo do chuveiro. Isso faz com que ela o persiga por todo o dormitório com uma espada na mão. O Hokuro corre para fora e acaba esbarrando em um homem de cabelo azul vestindo apenas uma cueca. O Hokuro pergunta quem é esse porco maldito, mas o mestre imediatamente grita com ele, mandando pedir desculpas, dizendo que esse cara é o chefe de todos os exorcistas, o famoso Arima. Todos entram e o Arima, animado, diz a eles que tem notícias maravilhosas e diz ao velho para reunir seus exorcistas e encontrá-lo embaixo do santuário. O velho mestre e todos os seus alunos vão até o santuário e o mestre simplesmente revela um caminho secreto escondido embaixo deles. É assim que eles acabam entrando em uma enorme área semelhante a uma caverna. A área está repleta de exorcistas que imediatamente se aglomeram em torno da Benio para perguntar como ela está. Enquanto isso, o Arima finalmente aparece no alto e diz a todos para ouvirem com atenção. Ele explica que um oráculo apareceu na frente dele e revelou que a longa guerra entre os exorcistas e os Kegari estão chegando ao fim, graças à ascensão da Criança de Deus. De acordo com ele, essa criança exorcista terá poderes lendários que vão além da compreensão de todos eles. Ela destruirá todos os demônios e finalmente trará a paz. Todos ficam animados para saber quem essa criança é, e logo o Arima chama a Benio para subir ao palco. Todos pensam que a Benio é o lendário exorcista, mas o Arima diz que também tem uma outra pessoa que se chama Hokuro que deve subir. O próprio Hokuro fica chocado, mas os seus superiores o empurram para o palco. O Hokuro diz ao Arima que ele está enganado, mas ele o ignora e diz a todos que a Benio é a exorcista mais forte de todo o oeste do Japão, e o Hokuro é o mais forte do leste do Japão. Todos ficam chocados ao ver o Hokuro lá em cima, pois nunca ouviram seu nome, mas o Arima os acalma e diz que em breve esses dois exorcistas mostrarão suas habilidades, e em seguida diz a eles que eles precisam lutar com força total um contra o outro com a intenção de matar. O Hokuro fica furioso com ele e diz que não fará nada disso, mas o Arima diz que ele não tem escolha, e a Benio agora parece estar mais do que pronta para enfrentar o Hokuro. Afinal de contas, tudo que ela mais quer é testar suas habilidades contra as dele. Ela imediatamente se lança contra ele e tenta cortá-lo, mas o Hokuro é muito rápido e se esquiva, e a pede para parar, pois ele não quer ter nada a ver com os exorcistas. A Benio não se importa e avança mais uma vez contra ele, mas o Hokuro se esquiva e continua recuando, enquanto ela o persegue. A garota chega a cortar suas roupas, e mesmo sob essa pressão, o Hokuro se recusa a revidar e continua se esquivando. Ela diz a ele para usar toda a sua força, mas ele se recusa. Então a Benio o acerta com um chute que o arremessa para longe. Todos começam a zombar do Hokuro, enquanto Arima se senta e diz a Benio para se esforçar ainda mais. Ele também provoca o Hokuro, dizendo que os seus amigos morreram por conta de sua fraqueza. Ele insulta seus amigos que cresceram com ele e morreram, chamando-os de lixo em seu trabalho. E para o Hokuro essa foi a gota d'água. Irritado, ele pegou um talismã e transformou a sua mão em uma manopla flamejante. O Hokuro imediatamente corre em direção ao Arima, mas a Benio o ataca novamente, fazendo-o cair para trás. Ela então pega mais alguns talismãs e encanta a sua espada antes de atacar, mas o Hokuro simplesmente dá um soco em sua espada, o que a faz se chocar contra os pilares. Ela segue de joelhos, enquanto o Hokuro começa a caminhar em direção ao Arima, mas ela diz a ele para parar, alegando que ela o derrotará e se tornará a exorcista mais forte. Ele a manda calar a boca, mas ela continua falando, o que o enfurece. Ele atira um monte de bolas de fogo, que ela mal consegue bloquear e desviar com suas espadas. O Hokuro se aproveita disso e corre para terminar a luta, mas a Benio libera toda a sua energia, o que o empurra para trás, antes de saltar no ar e desferir um golpe maciço que o faz cair no chão. Ele se levanta novamente, mas
mas a Benio continua a atacá-lo na velocidade da luz, e ele não consegue nem mesmo vê-la. O Hokuro fica furioso e dá um soco no chão que cria uma nuvem de fumaça, mas a Benio não quer que ele se recupere e o ataca novamente. Dessa vez o Hokuro está pronto e estava prestes a socá-la mais uma vez. E então, para impedir um desfecho fatal nessa luta, o Arima usa um talismã mágico para anular seus ataques, e os dois caem no chão como merda cai no vaso. A Benio se levanta, e o Arima caminha até eles e se curva diante do Hokuro, pedindo desculpas por ter insultado seus amigos, alegando que tudo que ele disse foi para ver a verdadeira força dele. Ele então se volta para a multidão e diz que esses dois exorcistas são as famosas estrelas gêmeas que foram mencionadas na profecia. De acordo com o oráculo, o filho deles será considerado um ser divino que irá acabar com todos os Kegari e levará o mundo a um caminho de paz. Em outras palavras, o Hokuro e a Benio devem se casar e ter um filho, para que o mundo inteiro seja salvo. Agora as coisas estão muito estranhas desde a briga de ontem, e o Hokuro está tendo dificuldades até mesmo para olhar para a Benio. De repente, os seus veteranos entram na cozinha e começam a provocá-los, mas a Benio fica furiosa e diz a eles que nunca vai se casar com alguém que nem mesmo quer ser um exorcista. Enquanto isso, os amigos do Hokuro dizem a ele o quanto ele foi legal ontem. Do nada, o Ryu chega e diz que eles precisam fazer um exorcismo. Ele pede ao Hokuro para que ele cuide da Benio, pois ela irá para a mesma escola que ele a partir de hoje. Após ouvir isso, ele vai para a escola e se senta no mesmo lugar de sempre, ao lado da Maio. E é nesse momento que o professor anuncia que uma nova aluna se juntará a eles. E quando a Benio entra, o Hokuro fica furioso ao perceber que algum exorcista muito influente deve estar por trás da presença dela na sala dele. O professor diz a ela para se centrar entre o Hokuro e a Maio. Enquanto isso, do outro lado da tela, os garotos exorcistas passam pelo portal e vem um monte de Kegaris esperando por eles. Juntos, eles começam a derrotar os demônios, estando atentos para cumprir com o seu dever, destruindo qualquer Kegari que se aproxime deles. Enquanto isso, na escola, a Maio pergunta ao Hokuro se ele viu a Benio e o pede para que ele a encontre. A Benio, por sua vez, estava sentada no terraço, saboreando a sua comida sozinha, quando de repente ela sente a presença de um Kegari muito forte. Do outro lado da tela, o Ryu estava dizendo a todos que eles precisam lidar com esses demônios sozinhos, pois ele não quer ter que dar trabalho para o Hokuro e para a Benio. No entanto, a Benio, por outro lado, arruma sua bala e começa a sair, mas ela é impedida pelo Hokuro. Ela lhe diz que um Kegari muito forte apareceu na cidade e que os amigos dele podem estar em perigo. O Hokuro se recusa a ir, mas a Benio imediatamente sai para ajudá-los. Dentro do portal, os garotos estão passando por um momento muito difícil, pois dois deles estão sem energia e o Ryu mal tem energia para se manter em batalha. Felizmente, a Benio aparece no topo da casa e diz a eles para se afastarem. Dito isso, ela coloca sua máscara e começa a se preparar para o ataque, vestindo sua armadura e encantando suas espadas. Os garotos ficam olhando para ela, totalmente fascinados com a velocidade que ela usa tantos feitiços ao mesmo tempo. A Benio avança contra o demônio gigante e o corta em uma velocidade insana, porém esse Kegari é muito forte e força a Benio a recuar. No entanto, enquanto ela pensava no que fazer, um outro Kegari aparece atrás dela. O Ryu rapidamente cuida dele e diz a Benio que eles irão lidar com os inimigos menores, enquanto ela se concentra em encarar o demônio mais poderoso. Infelizmente, esse Kegari gigante acaba sendo forte demais para ela lidar, e ele acaba criando um pequeno portal no mundo humano, que danifica um brinquedo de um parque de diversões. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o Hokuro estava passando por esse local, e ao ver algumas crianças em perigo, ele imediatamente corre para resgatá-las. A Benio continua lutando, e numa tentativa de eliminar a criatura, ela usa um dos seus ataques especiais, desferindo uma grande quantidade de golpes rápidos seguidos, para abrir uma abertura e finalizar a criatura com um golpe especial, cortando o Kegari da cabeça aos pés. Depois de um golpe desse, até mesmo eu morreria. De volta ao mundo real, o Hokuro estava no topo da montanha russa, caminhando em direção às crianças e dizendo a elas para se agarrarem a ele, pois esse brinquedo inteiro está prestes a cair. A primeira criança confia nele e o agarra, mas a outra criança está assustada demais, pois a montanha russa está tremendo e ela tem medo de cair. É nesse momento que o Hokuro se lembra dos seus antigos amigos e diz ao garoto para confiar nele e pular em sua direção. No fim, o garoto morre. Tô zoando, mas seria legal. O garoto cria coragem e pula em direção ao Hokuro, tendo a sua vida salva. E um tempo depois disso, toda a montanha russa caiu. Depois de salvar as crianças, ele volta para o seu dormitório, onde encontra a Benio e os seus amigos exorcistas esperando por ele. A Benio nota que o Hokuro está com a sua roupa toda suja e pergunta sobre isso, e ele diz apenas que não foi nada, para logo em seguida perguntar como foi o exorcismo. A Benio diz que concluiu o trabalho com perfeição, e depois de trabalhar tanto, ela parte para ter uma ótima noite de sono. O Ryu convida todos para uma reunião, somente para dizer que ele vai apresentar alguns relatórios de exorcismo, e depois ele vai realizar alguns exorcismos. Ele pergunta o que a Benio fará, e ela diz que limpará suas espadas, e depois estudará para os exames, enquanto o Hokuro diz que vai apenas relaxar e gozar. Na verdade, ele vai se divertir um pouquinho trancado no banheiro. Antes de sair, o Ryu pede para ele se concentrar mais nos seus estudos. No entanto, o Hokuro parece ter sido mordido por uma mulher, pois ele começa a agir de forma estranha e ficar irritado sem motivo algum. Depois disso, o Ryu e os outros vão até a cidade e enviam seus relatórios, e depois vão para uma casa antiga que pediram para eles realizar um serviço. Eles leem a história da casa e descobrem que os antigos proprietários dessa casa, os originais mesmo, morreram, e depois disso o filho deles alugou a casa. Mas desde aquele dia, cerca de
de 11 pessoas desapareceram nessa casa para nunca mais serem vistas. O Ryo diz a eles para se separarem e verificarem cada cômodo com muito cuidado. Eles entram e se separam, mas não conseguem sentir nenhum Kegari por perto. Ainda assim, para ter certeza, eles acabam purificando todos os cômodos. Finalmente, eles vão para o último cômodo. Imediatamente, eles começam a sentir uma presença desagradável lá dentro. Eles pegam suas armas e tentam olhar ao redor com cuidado, quando de repente eles começam a sentir uma sensação muito forte de medo. Eles chegam até mesmo a congelar de medo e tremer por alguns segundos. Obviamente, os garotos dizem ao Ryo que tem algo sinistro, que eles não podem lidar nessa casa. Eles querem fugir imediatamente, mas o Ryo diz que eles são exorcistas e que eles não devem ter medo dos seus inimigos. Dito isso, o portal se abre e todos se deparam com um Kegari enorme de 2 cabeças. O monstro imediatamente os ataca, empurrando 2 deles contra a parede. E quando esses 2 recuperam a postura e olham em volta, eles percebem que o Ryo e o monstro desapareceram. Então, agindo com muita coragem, os 2 usam toda a sua força para fugir e vão até o Hokuro. E dizem para ele que o Ryo se ferrou muito, revelando que ele ficou preso em outro mundo com um Kegari de 2 cabeças muito poderoso. Para piorar a situação, eles falam que o Kegari parecia estar esperando por eles, o que chega até mesmo a ser assustador. O Hokuro então corre até o quarto da Benny, somente para ver sem roupa. Tô brincando, guys, não tem essa cena não. A garota estava organizando os seus equipamentos de luta, e o Hokuro foi até ela para solicitar a sua ajuda, mas ela resolve não dar muita atenção para ele. Desesperado, o Hokuro grita o nome dela e se curva no chão, e implora para que ela o ajude a salvar o seu amigo, pois ele, na verdade, é um bosta, que aprendeu a ser machista com seu avô, e tem medo de ir até lá somente para ver o seu amigo morrer na sua frente devido à sua inutilidade constante. Quando ele diz tudo isso, a Benny percebe que algo grave realmente aconteceu. Então ela diz a Hokuro para levantar sua cabeça e diz a ele que ele não precisa implorar para que ela lute, pois ela está sempre disposta a lutar para salvar a vida das pessoas. O Hokuro a agradece e eles imediatamente começam a se preparar. Enquanto isso, no mundo dos Kegaris, o Ryo está fazendo o seu melhor para não morrer. O inimigo é muito forte e ele está ferido e exausto. Sua única opção de sobrevivência é se esconder em locais fechados enquanto evita o enorme Kegari que o procura. Ele se deita no chão exausto e percebe que não tem mais nenhum talismã para escapar desse inferno. De repente, ele olha para cima e vê um monstro que se parece exatamente com a minha avó maquiada. O monstro o joga longe como uma mosca, e antes que ele pudesse recuperar o equilíbrio, o monstro ataca novamente e usa os seus tentáculos para esfaquear o Ryo na perna, antes de levantá-lo no ar. Imediatamente, ele corta o tentáculo e cai somente para ser atingido novamente pelo Kegari, que o joga em um prédio, destruindo toda a área e o ferindo ainda mais. O Ryo cospe sangue e quase não tem mais energia para escapar. Agora, ele acredita que vai morrer de qualquer maneira. Então, ele pega a sua espada para tentar fazer pelo menos alguma coisa antes de morrer, mas o seu golpe não faz nada além de cócegas no Kegari poderoso. O monstro não se intimida e agarra o Ryo, e quando ele estava prestes a ser devorado, o Hokuro chega do nada, dando um soco no demônio. Ele imediatamente verifica o Ryo e descobre que ele está em péssimo estado. Isso realmente o enfurece, pois o Ryo é como um irmão mais velho para ele. De repente, o monstro aparece atrás dele, mas o Hokuro imediatamente o dá um soco. Nesse momento, os menores começam a cercá-los, e o Ryo diz a ele para ir embora imediatamente se quiser viver, mas o Hokuro diz a ele para se acalmar. É nesse momento que vemos a Benny em ação, eliminando diversos Kegaris menores, e como eles estão em grande número, ela usa um ataque especial para destruir todos os demônios menores de uma vez só. No entanto, a sensação de tudo dando certo dura pouco, pois o soco do Hokuro não foi o bastante para derrotar o Kegari gigante. Quando o Kegari maior se levanta, vários monstros menores também se levantam contra eles, e o Hokuro diz ao Ryo para ficar para trás, e logo em seguida corre para lidar com cada um deles. Infelizmente, ele não é tão rápido quanto a Benny, e logo começa a ser atacado enquanto tenta lidar com os insetos restantes. Mas a Benny vem em seu socorro mais uma vez, e destrói todos os monstros em seu caminho. Rapidamente, ela olha para o maior. No entanto, o Hokuro pede para que ela se afaste, pois essa presa é dele. Dito isso, ele salta no ar, esquivando-se dos seus ataques, e em seguida dá um soco incrivelmente poderoso em seu rosto, destruindo imediatamente. A Benny lida rapidamente com a escória restante, enquanto Hoku corre até o Ryo para ver como ele está. Ele então pega e todos voltam para o dormitório, onde os 2 covardes que fugiram ficam aliviados e felizes por vê-lo bem novamente, antes fugir do que morrer junto com ele e ninguém saber. Então eles são os verdadeiros heróis. Mais tarde, ainda nesse mesmo dia, a Benny volta à casa mal assombrada e a purifica completamente. Agora os donos vão poder alugá-la por um ótimo preço, pois ninguém mais vai morrer ali dentro. Ao sair, ela vê o Hokuro sentado sozinho. Ela pergunta por que ele está aqui, e ele imediatamente se curva, agradecendo ela por tê-lo ajudado a salvar o Ryo. Ela diz a ele para se levantar, e o elogia, dizendo que ele luta muito bem. No entanto, após um belo elogio, ela o insulta, dizendo que não adianta ter tanto poder e ser um garoto idiota. E por conta desse insulto, um clima agradável entre os dois termina, e eles voltam a brigar como sempre. Se o Benny fosse um homem de verdade nesse momento, era só ele falar: o que tu quer tá mole. Na manhã seguinte, o Hokuro vai ao hospital para ver como o Ryo está. O cara tá bem, mas ao mesmo tempo está ferrado. Ele vai ficar internado até que ele se recupere completamente. O Hokuro dá a ele um montão de doces e salgadinhos, porque besteira é bom para melhorar a circulação. E enquanto ele saía, ele começa a refletir se ele deveria ser ou não um exorcista. Quando ele volta para casa, ele encontra todos na sala olhando para a Benny, enquanto ela cria um monte de talismãs com a sua caligrafia perfeita. É
É nesse momento que todos começam a provocar o Rokuro por conta da sua caligrafia de merda. Então ele se encarrega de provar que todos estão certos, tentando fazer um talismã e falhando miseravelmente. Todos começam a rir ainda mais dele, quando de repente o velho mestre corre para o quarto deles e grita dizendo que uma grande quantidade de Kegaris foi vista dentro da cidade. Agora esses dois garotos aí que eu não lembro o nome ficam sem saber o que fazer, porque o Ryo era o membro mais forte e o líder deles. Felizmente, a Benio diz a eles que assumirá o comando. Ela até mesmo pergunta se o filho do anticristo, o Rokuro, se ele iria participar aí desse exorcismo. Mesmo em dúvida, o Rokuro entra na van com todos, dando a desculpa de que ele está vindo apenas para assistir e que ele não pretende participar das lutas. É nesse momento que um garoto se vira e dá ao Rokuro um porta-talismãs. Ele diz que o Ryo fez isso sozinho, pois ele queria que o Rokuro ficasse com isso caso ele voltasse a ser um homem de verdade e deixasse de ser um beta medroso, tendo o poder mais quebrado de toda a história. O Rokuro pega com um sorriso no rosto quando de repente eles chegam ao local e descobrem que se trata de uma escola primária. Se eles enfrentar Kegari pequenininho, os Kegari é o mano que virou Kegari. Eles correm lá para dentro e encontram uma professora aflita, que diz que todas as crianças desapareceram de repente no ar. É nesse momento que a Benio diz que se não foi um padre, provavelmente foi um Kegari. Então, como não tem nenhuma igreja por perto, ela imediatamente abre um portal e entra lá com os outros. Todas as crianças estavam lá dentro, e elas estavam sendo perseguidas pelos Kegari. Para piorar a situação, todas foram cercadas, e quando uma das crianças iria ser devorada, o Rokuro apareceu com um grande ataque, empurrando o demônio para longe e salvando a criança. No entanto, antes que ele pudesse se certificar de que eles estavam seguros, um outro Kegari agarrou uma criança e estava prestes a acabar com ela, e o Rokuro não iria conseguir salvar a criança a tempo, e ele acabaria ficando ainda mais traumatizado. Felizmente, a Benio entra em ação e não deixa isso acontecer. Ela imediatamente ativa os seus hacks e começa a se mover como uma louca, derrotando cada um dos Kegaris em seu caminho. Mesmo depois disso, um grande número de Kegaris ainda estão à espera de uma chance para devorar as crianças. É nesse momento que o Rokuro diz a Benio para se afastar e pega um monte de pedrinhas. Ele joga todas as pedras para o ar e tenta explodi-las. No entanto, ele não consegue fazer isso porque ele esqueceu de usar o seu talismã. Depois de pegar a vergonha, ele pega o talismã e usa rapidamente para poder usar o poder que ele queria usar antes. E é nesse momento que a gente descobre que o Rokuro, na verdade, é um carioca. Enquanto os dois lutam, os figurantes reúnem as crianças e se certificam de que elas estão bem. Feito isso, eles rapidamente preparam o portal, mas um grande número de Kegaris começam a correr em direção a eles. A Benio imediatamente usa o seu hack novamente e começa a destruí-los, enquanto o Rokuro usa sua técnica ninja que ele desenvolveu para cometer um atentado, mas isso felizmente era apenas um pensamento intrusivo dele. Usando sua técnica, ele explode um monte de monstros no chão. Os figurantes conseguem abrir o portal, mas de repente um monstro aparece debaixo da terra e deixa os dois feridos. É nesse momento que o Rokuro percebe que a qualquer momento todo mundo pode morrer e fica travado, se lembrando dos momentos em que ele adquiriu seu medo de ser exorcista. No entanto, os figurantes não se deixam ser abatidos facilmente. Eles querem atingir um pouco de protagonismo. Por isso, um luta enquanto o outro abre o portal de volta. As crianças imediatamente correm pelo portal em busca de segurança, o que acaba deixando o Rokuro aliviado. Mas de repente, um Kegari aparece atrás dele e o agarra com a mão e depois tenta devorá-lo. Felizmente, um feixe incrivelmente forte atinge o monstro e salva o Rokuro. Já o monstro foi jogado longe, indo parar diretamente na parede. Em meio a enorme nuvem de fumaça, surge uma figura de cabelo vermelho que parece extremamente forte. Ele é imediatamente cercado por um grupo de Kegaris, e para lidar com eles, ele saca uma adaga e usa o seu talismã para convertê-la em uma espada flamejante. Feito isso, ele a crava no chão, e quando o inimigo corre em sua direção, ele usa um único feitiço que cria um enorme furacão de fogo ao seu redor, que destrói todos os Kegaris no momento em que os toca. O Rokuro e companhia ficam assustados com essa demonstração de poder, enquanto o cara simplesmente coloca sua espada em seu armazenamento e salta em direção a eles. Rapidamente o Rokuro pergunta quem ele é, e a Benio se aproxima e pergunta o que diabos ele está fazendo aqui. Acontece que o nome dele é Shimon, e ele é um dos 12 guardiões, que dominam as melhores magias e táticas de batalha. Ao ouvir isso, os figurantes ficam chocados ao ver um guardião de verdade em carne e osso. Já o Shimon se volta para eles e pergunta quem é o Rokuro. Eles o direcionam para o Rokuro, mas o cara apenas fica desapontado e acaba tendo que bater no rosto do Rokuro. Em seguida ele segue caminhando em direção a ele e afirma que ele se distraiu durante a luta. Por conta disso, ele poderia ter perdido a sua vida. Além disso, ele também agiu como um fracassado, deixando seus amigos perto do perigo. Ele então se volta para Benio e diz a ela que ter um perdedor como Roku como sua estrela gêmea deve ser uma merda. Ela responde dizendo que o garoto tem potencial, mas ele ainda é uma criança nojenta e idiota. Antes que eles possam continuar conversando, um Kegari gigante surge do chão e come um monte de outros demônios para se transformar em uma criatura ainda maior. Ele dá um soco no chão que envia uma onda de choque em direção aos nossos heróis, mas eles conseguem se esquivar rapidamente, exceto os dois figurantes, que são pegos e caem no chão inconscientes. O Rokuro fica desesperado e preocupado com a saúde dos figurantes. Ele fica cego de raiva e se vira para o monstro. Ao vê-lo ficando assim, o Shimon começa a acreditar que o Rokuro deve ser um fracote, e por conta disso ele tenta lidar com o Kegari, mas a Benio o impede e diz que ele pode se machucar se entrar no caminho do Rokuro. O Rokuro vai até o demônio e tira seu talismã antes de colocar a sua manopla no lugar. Ele
então a carrega com a sua magia, e quando o Kegari tenta socá-lo, o Hokuro dá um soco de volta, interceptando o ataque. Nesse momento há um pequeno choque entre os golpes, mas o Hokuro domina a fera, e em um único ataque ele a destrói completamente. O Shimon fica surpreso ao ver o poder que o garoto estúpido tem, e enquanto isso acontecia, uma figura misteriosa assistia todo o espetáculo do topo de um prédio, mas assim que ela percebeu que a fera estava sendo destruída, ela se aproximou. Nesse exato momento, o Shimon percebe sua presença, e então a figura desaparece. Antes que o Shimon pudesse investigar mais, ele recebe uma ligação do Arima, que ele diz que ele precisa voltar à sede imediatamente, e mesmo que ele tente investigar por alguns segundos, o Arima o chama de volta por um portal. O Hokuro o segue, pois quer saber mais sobre ele. No entanto, o Merdinha cai no chão, devido à exaustão por ter gastado tanta energia em um único ataque. De repente, ele percebe que todos aqueles que foram salvos estão na sua frente, e eles obviamente agradecem por terem tido suas vidas salvas por eles. Mais tarde, naquela noite, eles voltam para o dormitório, e tem um jantar agradável. Durante o jantar, os dois figurantes ficam falando sobre como o Shimon era legal, e o Hokuro parece ter ficado com inveja da força dele. Então, ele se vira para a Benio, e pergunta quando o Shimon se tornou um dos 12 guardiões, e ela responde dizendo que ele se tornou há 2 anos atrás, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. É nesse momento que o Hokuro se levanta espantado, pois atualmente ele tem 14 anos, o que significa que o Shimon era mais forte do que ele há 2 anos. E agora tá explicado porque as atitudes do Hokuro são idiotas, né? Ele tem 14 anos só, né, gente? Eu com 14 anos ainda nem tinha adquirido autoconsciência, e agora o Hokuro com 14 anos de idade começa a se motivar a perseguir e derrotar o Shimon. Ele sabe que isso vai ser difícil, mas ele começa a sorrir, pensando no dia em que ele poderá se tornar mais forte do que ele. Na manhã seguinte, a Benio e o Hokuro vão para a escola, mas durante o intervalo para o almoço, a Benio sente a presença de um Kegari por perto. Então ela imediatamente se desculpa e deixa a escola mais cedo. O Hokuro a vê sair, mas decide não segui-la. Já a Mayu acabou perguntando por que ele estar tão interessado na nova aluna. E do outro lado da tela vemos que os dois figurantes estão tendo dificuldades para lidar com tantos Kegari sozinhos. E o maior problema é o Kegari grandão que está vindo na direção deles. Felizmente para eles, a Benio chega bem na hora certa e destrói o demônio e imediatamente diz a eles para se acalmarem, pois ela cuidará de tudo agora. Na manhã seguinte, ela vai para a escola normalmente. Na entrada, ela acaba sendo interceptada pela Mayu, que pergunta se ela quer se sentar com ela hoje. A Benio a ignora e segue em frente, mas parece que a garota está a seguindo. A Mayu tenta se aproximar da Benio durante a aula de educação física e durante os outros momentos do dia, mas em todos ela é friamente ignorada. Mais tarde, naquele dia, quando ela estava prestes a sair, a Mayu a interrompe mais uma vez e diz que quer ser a sua amiga. A Benio lhe diz que ela trabalha em um ambiente muito perigoso e que por isso ela não faz amigos. A Mayu começa a pensar que ela é um tipo de Yakuza, mas antes que ela possa fazer mais perguntas, a Benio vai embora para casa. No caminho, o Hokuro a chama por trás e tenta puxar papo, mas é imediatamente atacado pelo familiar dela, que não quer que ela seja enganada por esse idiota de Keibashi. A Benio começa a andar novamente. Quando chegam em casa, eles descobrem que o Ryu recebeu alta do hospital. Todos fazem uma festa com pizza e tudo mais. Nessa ocasião, todos começam a conversar novamente, e o Ryu diz aos dois figurantes que eles terão que fazer um outro exorcismo amanhã, mas a Benio imediatamente diz a eles que ela também irá. Eles estavam todos felizes com as coisas indo bem, quando de repente o Hokuro abre a boca e diz que ele também gostaria de ir, pois o Ryu ainda pode estar fraco por conta das suas últimas batalhas. Todos ficam chocados e em silêncio, o que faz com que o Hokuro se sinta envergonhado. Ele age como uma tsundere e diz que está apenas entediado com tudo, por isso ele vai ir com eles. O que ele não esperava é que o Ryu fosse imediatamente o abraçar e falar para ele que iria adorar a companhia dele durante o exorcismo de amanhã. Na manhã seguinte, a Benio se prepara, e quando os três garotos estão prontos em seus equipamentos, o Hokuro grita e corre para baixo, pedindo a eles que o esperem, pois ele acordou tarde hoje. Em resposta, eles dizem para ele não se preocupar. A Benio sai para correr, lembrando-se aí do pedido do Ryo, que fosse para que ela deixasse o Hokuro cuidar desse exorcismo, pois ele quer ver se o Hokuro realmente vai voltar a ser um exorcista. Enquanto corre, a Mayu a intercepta mais uma vez, dizendo que ela está correndo para perder peso, quando de repente o estômago da Benio começa a roncar, e a Mayu a leva com ela. Enquanto isso, o Hokuro está lutando, e ele rapidamente usa o seu talismã para colocar energia nas pedras, e as usar como balas para explodir um grupo de Kegaris de uma vez só. Ao mesmo tempo, Ryo acaba com outro demônio dentro do cubo que os garotos capturaram. Mas antes que eles pudessem comemorar, um outro grupo de Kegaris emergem do subsolo e tentam cercar o Hokuro, mas ele recua imediatamente em direção aos outros. O Ryo assume a liderança novamente, e todos avançam em conjunto para tentar derrotar os monstros. Enquanto isso, a Mayu leva a Benio a um restaurante e pede o seu prato favorito para que ela possa se tornar sua amiga. Mas enquanto conversavam, de repente, o restaurante inteiro treme e as luzes se apagam, e a Benio imediatamente sente algo perigoso. Dentro do portal, um Kegari gigante aparece destruindo tudo em seu caminho, e quando o Ryo tenta atacá-lo, o demônio simplesmente o afasta como uma mosca meio morta. Os dois garotos imediatamente tentam criar uma barreira na frente deles para prender o monstro, mas ele se afasta e destrói facilmente esse talismã, para logo em seguida tentar atacá-los novamente. Do outro lado da tela, a Benio sai do restaurante, e rapidamente ela vê uma divisão na realidade entre o mundo real e o mundo do portal, e quando ela olha para dentro do
restaurante, ela vê o chefe sendo atacado por um bando de Kegares. Ela imediatamente pega um talismã e tenta atravessar o portal, deixando a Mayu sozinha. Enquanto isso, o Kegari tenta atacar o Hokuro, mas o Ryo salta entre eles e rebate o golpe, mas ele acaba sendo nocauteado no processo. O Hokuro olha em volta e vê toda a sua equipe derrotada, o que o deixa muito irritado. Ele caminha em direção ao Kegari e tira seu talismã especial para logo em seguida usar a sua magia, colocando a manopla flamejante em seu braço. O Kegari tenta socá-lo, mas ele salta facilmente sob o ataque e corre para cima dos seus braços para o aplicar um soco que o destrói completamente. Do outro lado, a Benio lida com o Kegari e salva o chefe. Logo em seguida ela volta pelo portal, e assim que ela chega no mundo real, a Mayu a abraça e começa a chorar, dizendo que estava com medo por ela. A Benio não consegue processar essas emoções, mas começa a abraçá-la de volta, finalmente aceitando uma amizade. Elas começam a caminhar de volta e a Mayu diz a Benio que conhece os exorcistas, pois o avô dela é um antigo mestre de um dos dormitórios. De repente, a Benio percebe que o velho mestre do dormitório deles deve ser o avô da Mayu, e a Mayu se dá conta de que isso significa que a Benio deve estar morando com o Hokuro, e por isso ela corre imediatamente para o dormitório. Elas encontram o Hokuro e os outros que acabaram de voltar do seu exorcismo, mas assim que a Mayu vê o Hokuro, ela pula em cima dele e começa a bater nele por não ter lhe contado que ele estava morando com a Benio o tempo todo. Na manhã seguinte, o Arima visita o dormitório deles, visitando todo o seu set lendário de ir à praia. Ele diz a Benio e o Hokuro que tem um teste especial para os dois, e os coloca em seu carro e vai embora. O Hokuro parece estar confuso, pois não sabe para onde ele está sendo levado. Ele reclama dizendo que eles estão indo para áreas residenciais, mas o Arima diz para eles calarem a boca, pois eles não sabem nada sobre o treinamento rigoroso que os aguarda. Ele então para em frente a uma mansão gigante e estaciona o carro. Ao entrar no lugar, ele diz a eles que essa costumava ser a sua mansão de férias, onde ele reunia as garotas do job para ensiná-las sobre o exorcismo. Logo em seguida, ele mostra a eles a enorme área, tendo diversas áreas para treinar. A Benio parece estar impressionada com a academia, mas o Hokuro ainda acredita que algo está errado. Ao mesmo tempo, as suas suspeitas se tornam realidade quando Arima os leva para uma sala especial com iluminação ambiente. O lugar está coberto com cortinas e tem uma bela cama em formato de concha, e durante esse passeio nessa mansão, ele diz a eles que a partir de agora, o Hokuro e a Benio são os donos desta mansão, e a missão deles agora é aprender a amar um ao outro, para que eles possam fazer um bebê o mais rápido possível, e o criar com bastante amor e ódio aos Kegari. O Roku, como um bom japonês, chuta o Arima contra a parede. Nesse momento, uma porta se abre, e o mestre entra na sala, alegando que todos os seus pertences estão sendo roubados. O Hokuro desce e vê que as suas coisas já haviam sido mudadas de lugar. Então, o Arima diz ao Hokuro que, sendo o chefe dos exorcistas, é o seu trabalho garantir que a profecia se cumpra, e reforça suas falas, dizendo que o Hokuro não pode morrer virgem. Depois disso, ele sai da casa, dizendo que ligará para eles depois que eles estiverem acomodados. Algum tempo depois, o Hokuro entra em seu quarto e imediatamente fica nervoso, pois essa vai ser a primeira vez que ele vai ter que lidar com uma garota de verdade. Enquanto isso, a Benio, agindo como uma adulta, estava bem tranquila em seu quarto. Ela simplesmente olha em volta e diz que a sua cama está no lugar errado e começa a mudá-la de lugar. Ela não consegue mover a cama por algum motivo, quando de repente o quarto inteiro começa a se inclinar e eles são forçados a se encostar na parede, até que do nada, a divisória entre ambos os quartos é aberta. De repente, uma tela se acende e o Arima diz a eles que essa será uma das suas missões mais sérias. Eles terão que fazer um filho. Ele também afirma que qualquer uso de magia foi anulado. Então eles serão forçados a simplesmente usar suas habilidades físicas e colaborar um com o outro para fugir desse lugar caso não queiram ter um filho. Depois que o Arima desaparece, o Hokuro olha ao redor da sala e descobre que eles basicamente terão que pular de uma cama para outra para finalmente alcançar a chave de fenda, pois somente com ela eles vão poder abrir a saída de ar e escapar desse lugar. A Benio se prepara, mas o Hokuro diz a ela para esperar, enquanto ele pula e tenta subir na primeira cama, mas escorrega e cai de cabeça na parede. A Benio ri dele e com muita elegância ela pula em cima da cama e logo em seguida ajuda o Hokuro a se levantar. Ele acaba caindo sob ela e é nesse momento em que ele sente o cheiro de uma garota pela primeira vez. Ele então é levantado pela Benio e agora eles planejam agir em conjunto para realizar tal objetivo de fugir, mas o Hokuro acaba falhando por ser um garoto inocente e leva uma joelhada no rosto. Infelizmente, os dois caem e finalmente se levantam novamente, apenas para cometer o mesmo erro novamente. E em uma outra tentativa, a Benio faz com que ele se concentre e eles conseguem dar um salto com sucesso até a cama final. Depois disso, ela rapidamente joga uma corda para ele e ele a usa para subir. Finalmente, eles parecem estar em seu último desafio, de alcançar a chave de fenda e abrir as aberturas de ventilação. Para isso, eles precisam trabalhar juntos. E então, o Hokuro se abaixa e a Benio sobe em cima dele para que ela possa alcançar a chave de fenda. Ela abre rapidamente as aberturas e os dois sobem nas luminárias escuras e começam a se mover. De repente, o Hokuro recebe uma ligação de um dos figurantes, que grita dizendo que houve um ataque sinistro de Kegares e que agora eles precisam do poder dele, da Benio, urgentemente. Eles começam a se mover rapidamente pelos respiradouros com uma lanterna e finalmente chegam a uma tela, que diz que se eles quiserem passar, eles terão que responder corretamente as perguntas. Caso contrário, eles terão que começar desde o início. O Hokuro fica furioso com Arima, mas a Benio diz a ele para se concentrar na tarefa que tem em mãos. Eles acabam pensando na resposta, mas isso só aconteceu depois que o Hokuro conseguiu usar o seu cérebro, respondendo corretamente e abrindo uma porta em
embaixo deles que os leva em segurança para fora. A Benio imediatamente pega o seu talismã para ajudar os garotos. Enquanto isso, os garotos estão passando por um momento muito difícil contra um Kegari que os encurralou e acabaria com eles. Mas felizmente o Hokuro chega bem a tempo e o afasta com seu ataque padrão de fogo. O Kegari fica furioso e tenta cortá-lo, mas a Benio chega bem a tempo e crava suas espadas na traseira do demônio. O Kegari começa a rolar, tentando tirá-la de cima dele. Então o Hokuro sobe rapidamente em um prédio e diz a ela para se afastar. Ele pula para dar um soco enorme que empurra o monstro para longe antes de destruí-la em pedaços. Todos parecem estar muito felizes e o Hokuro do nada percebe que um dos laços do cabelo da Benio parece estar se soltando. Ela imediatamente entra em pânico e diz que ele foi dado a ela por seu irmão e que isso é extremamente importante. Ela começa a vasculhar tudo, achando que o perdeu durante a luta, mas o Hokuro a agarra e a leva de volta para a mansão, onde ele rapidamente pula para a ventilação e pega o laço de cabelo. Essa breve atitude bela do Hokuro faz com que a Benio pare de o enxergar como um idiota e até mesmo fica coradinha. Mais tarde eles jantam juntos e quando a Benio estava indo dormir, o Hokuro pergunta a ela sobre o seu irmão. Ela se senta e diz que eles eram gêmeos e que ela sempre o admirava porque ele era muito melhor que ela em tudo. Ele lhe deu esses laços de cabelo durante um festival, mas depois que os seus pais se divorciaram, eles também se separaram. Até que um dia ela ouviu a notícia de que o seu irmão havia morrido tentando proteger alguns dos seus amigos durante um exorcismo. Após ouvir isso, o Hokuro a conforta e diz a ela que ele não tem paz e que ele só é exorcista pois foi criado por exorcistas desde que ele era pequeno. Isso torna o vínculo entre eles mais forte do que nunca. E após esse belo papo, os dois voltam a dormir, mas não na mesma cama, pelo menos ainda não.